Viva Voz, com Vera Magalhães. E aí, Vera? Oi, Sardenberg, boa tarde para você, boa tarde para Cássia, todo mundo que nos ouve e nos assiste. Boa tarde, Vera. Estamos, para avisar os ouvintes, né? Estamos antecipando o comentário da Vera Magalhães, porque teremos uma entrevista às 1h30, o governador Helder Barbalho, reeleito, só podia 1h30. Vera fez essa gentileza de trocar de horário, obrigado, Vera. E, bom, claro, eleições, eu tenho visto aí alguns comentários que você já fez e tal, e, bom, não só os institutos de pesquisa erraram, mas muitos políticos, analistas e tal, não viram alguma coisa que estava acontecendo, que era uma direita aí que não foi percebida, né? Uma direita muito forte, orgulhosa do resultado do governo Jair Bolsonaro, e nos itens que a gente da imprensa, que a academia, que a ciência, que os artistas, que os juristas mais apontamos problemas, foram justamente aqueles que saíram referendados das urnas, Sardenberg. Eu acho que é importante todos nós confrontarmos esse resultado para tentar entender o que a sociedade brasileira quer, o que ela pensa e quais valores ela tem. Eu me lembro que ontem, quando eu estava aí no Viva Voz ampliado com a Cássia, eu falei que a pandemia seria um fator complicador para o Bolsonaro nas urnas. Pois bem, o Eduardo Pazuello foi o deputado federal, o segundo deputado federal mais bem votado do Rio de Janeiro. O ministro que foi o do auge da pandemia, do auge de mortes, saiu com uma votação consagradora das urnas. A gente sempre disse que o meio ambiente é um fator definidor do futuro do Brasil, e o Ricardo Salles teve quase o triplo de votos que a Marina Silva teve em São Paulo. O dinheiro do fundo eleitoral explica, em parte, isso? Explica. Eles tiveram uma estrutura de campanha que os ajudou a ter votações elevadas? É verdade. Mas não houve uma rejeição expressa nas urnas a essas políticas que a gente condenou tanto, com base em evidências, com base na melhor prática internacional, com base na moderação, na democracia, nos marcos civilizatórios. Então, a gente tem aí um Brasil meio no divã. Mas eu acho que se a gente for pegar, assim, casos específicos, assim, o Pazuello, o Ricardo Salles, etc., você também não pode interpretar isso como a sociedade brasileira, porque, por outro lado, o Boulos fez 900 mil votos, o Lula fez 48 milhões de votos, né? 48 milhões de votos? 48%, né? 48%, mais de 50 e tantos milhões de votos, 57, mas o Bolsonaro fez 51 milhões de votos. Eu sei, mas então eu acho que a gente tem que separar, quer dizer, nós tivemos grandes líderes de esquerda se elegendo também, entende? Então, o Boulos é o melhor exemplo, é o deputado mais votado em São Paulo, e como você falou, Ricardo Salles foi eleito, mas a Marina também, né? Então, mas eu estou falando de escrutínio de um governo, né? E aí o Bolsonaro saiu com uma votação maior do que a do primeiro turno, com esse exército que atuou diretamente no seu governo, do primeiro turno de 2018, com esse exército que atuou diretamente nos pontos mais criticados por nós, também eleito. Então, a população, se essa eleição seria um plebiscito sobre o governo Bolsonaro, como a gente colocou, é um plebiscito que, por hora, o Brasil deu uma segunda chance ao Bolsonaro. E aí a gente chega a esse cenário de segundo turno, com essa direita fortalecida no Congresso. Você falou que o PT elegeu bastante deputados, mas o PL elegeu... Aí está numa dúvida se são 98 ou 99. Tem uma discussão de coeficiente. Isso, mas elegeu a maior bancada do que a bancada do PT, que são 58 ou 59, mas muito mais. É um número compatível com o PFL e o PMDB da época do Fernando Henrique, quando esses partidos tinham muitas bancadas grandes. O Lula sai com uma vantagem de 6 milhões de votos, que é uma boa vantagem, ótima vantagem para um segundo turno. E, além disso, a gente tem o fato de que quem sai vitorioso de um primeiro turno, até aqui, desde a história da reeleição, sempre levou.
sempre ganhou, sempre confirmou esse favoritismo. Mas a gente tem uma situação em Minas muito parelha, que é o estado que define a eleição, e aí eu saliento o fato de que o Romeu Zema se elegeu em primeiro turno, e dessas votações consagradoras tem um vereador bolsonarista, o Nicolas, que saiu com 1.400.000 votos de Minas Gerais. Então a possibilidade de que Minas mude essa votação em relação ao primeiro e segundo turno, na votação do Bolsonaro e no Lula, ela existe, ainda mais se o Zema for trabalhar ativamente para isso. Então eu acho que isso vai exigir da campanha do Lula, e foi sobre isso que eu escrevi, um reposicionamento em relação a reiterar práticas do PT, e ontem o Lula colocou a Dilma Rousseff para discursar na Avenida Paulista, que foi nas horas iniciais da sua passagem ao segundo turno. Os aliados que não são petistas ficaram boquiabertos, estupefatos com essa opção, porque havia acabado de haver um recado das urnas de um Brasil mais de direita do que os institutos de pesquisa e nós, jornalistas, tínhamos conseguido captar. Então, vai precisar uma mudança de embocadura nessa campanha, definições, principalmente na área econômica, e o Bolsonaro vai usar a economia nessa segunda etapa, Sardenberg, para tentar tirar essa vantagem. A gente acabou de ver a Cássia falando antecipação da parcela do Auxílio Brasil. Pois antecipou coincidentemente em uma semana. Com a antecipação, o pagamento vai até o dia 25. Qual é o dia do segundo turno? Dia 30. Então, o pagamento ia ser começar daqui a uma semana, né? Então, se antecipa uma semana, antecipa todo mundo, não é que antecipou um pagamento. Só quem fica para o final, né? Antecipou os 4, né? Quer dizer, na verdade, botou uma semana para todo mundo, né? Enfim, é uma movimentação importante. O Zema, a gente já viu aqui, ele é curioso, ele disse que o apoio ao Bolsonaro tem tudo para dar certo, segundo o Zema. Mas depois ele fala que ele está negociando com o PL, porque o PL, diz o Zema, elegeu 9 deputados para a Assembleia Legislativa de Minas, e ele quer um acordo com o PL de Minas. Quer dizer, lá e cá. O Bolsonaro não conseguiu falar com ele ontem, né? Ele vai negociar também o que interessa a ele e a Lá governabilidade dele. Exatamente. Faz sentido, isso vai ser feito em todo lugar. Por exemplo, o Lula tem uma possibilidade de obter o apoio do Eduardo Leite lá no Rio Grande do Sul, mas para isso vai ser necessário o PT apoiar o Eduardo Leite contra o Onyx Lorenzoni. Será que é tão simples um acordo PSDB-PT, ainda com o passado do Leite de ter apoiado o Bolsonaro? Então tem vários arranjos aí a serem feitos nesses apoios, mas eu não tenho dúvida que, ao fim e ao cabo, o Zema acabará declarando voto no Bolsonaro. E esses apoios do PL a ele deverão vir também, é natural que venham. Da mesma maneira que o Cláudio Castro, reeleito em primeiro turno, outro movimento que os institutos de pesquisa não pegaram, também vai ser um cabo eleitoral mais firme do Bolsonaro, coisa que ele não foi no primeiro turno. Ele preferiu se descolar do presidente, acho que não imaginando, inclusive, a força que o Bolsonaro teria na sua terra natal, no Rio de Janeiro. Então, esses apoios no Rio e em Minas são importantes, além da caminhada conjunta do Tarcísio e do Bolsonaro aqui em São Paulo, onde os dois terminaram o primeiro turno na frente do Lula. E com essas medidas do auxílio... O astronauta também, né? Astronauta. Com essas medidas do auxílio, além dessa da antecipação, está em discussão um 13º do auxílio, ou seja, um gol de mão absolutamente claro aí num segundo turno. Tudo isso visa a hegemonia do Lula no Nordeste. Então, se ele conseguir diminuir a diferença no Nordeste e aumentar em Minas, em São Paulo e no Rio, a coisa pode mudar de patamar, pode mudar de figura, sabe? Mas também depende, porque o Lula precisa de menos votos do que o Bolsonaro. Então depende dos movimentos do Lula, e ele só pode fazer o movimento para a direita, para o centro e para a direita, porque para a esquerda ele já tem, né? E será que ele vai fazer? Será que ele vai fazer definições na economia que ele se recusou a fazer isso até que ele agora? Eu acho que é isso que ele tem que fazer. Porque senão, enfim, onde é que ele vai buscar o resto dos votos, né? Só os votos do Ciro?
E sendo que esses votos do Ciro, ao que tudo indica, a pressão sobre esses eleitores foi de tal forma, e a comunicação muitas vezes uma comunicação violenta para cima desse eleitor, comparando esse eleitor com fascista, que ele pode ter tido um efeito colateral de migrar em parte por Bolsonaro. Isso aí não está descartado, porque o Ciro teve, de fato, esse pequeno derretimento, mas o Lula aparece para baixo da margem de erro e é o Bolsonaro quem aparece para cima. Então, pode ser que o que as pesquisas captaram como sendo eleitor do Ciro, na verdade, na hora H, falou, quer saber, eu vou votar no Bolsonaro. Isso é uma coisa que os analistas de pesquisas estão considerando como possível. Vera Magalhães, obrigado, Vera. Até mais. Obrigada, um ótimo jornal para vocês. Até mais tarde. Até mais, Vera.